Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 25. Salmo 25. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 12. Salmo 25, a partir do versículo de número 12. Amém? Todos acharam? Salmo 25, a partir do 12. Está escrito assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Amém? Eu gosto da versão atualizada, que no 14 ela diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele lhe fará saber, conhecer a sua aliança. Vamos orar. Pai santo e glorioso, esta palavra é viva, poderosa e eficaz, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para receber esta palavra sobre as nossas vidas. Esta não é uma palavra humana e não é uma palavra de sabedoria e de revelação humana, mas é uma palavra viva e verdadeira. A palavra de Deus, palavra que cria, Senhor, todas as coisas. Palavra que vivifica todas as coisas. Senhor, e que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos e que o nosso coração possa estar pronto para receber tudo aquilo que o Teu Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações através da Tua palavra. Nós não queremos nos distrair, nós não queremos, ao Senhor, estar desatentos, pelo contrário. Queremos estar bem ligados na Tua palavra para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nos entregar através da Tua palavra. Santo Espírito de Deus, Tu tens toda a liberdade. Tu és Senhor, Tu podes se mover, Senhor, segundo a Tua vontade, o Seu querer e o Teu querer, e tocar em nossas vidas e em nossos corações, conforme a Tua vontade. E nós Te pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Esta palavra é uma palavra que o Espírito Santo me chamou a atenção sobre a intimidade de Deus. E nós precisamos conhecer ao Senhor bem de perto. No livro de Jó, lá no finalzinho, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer que nós não sejamos apenas conhecedores de ouvir falar, mas Ele quer ter intimidade com cada um de nós. Ele quer nos levar para perto dEle. Ele quer nos trazer para junto dEle, numa comunhão tão maravilhosa e tão perfeita, que poucos homens tiveram esse prazer de experimentar. Não porque Deus fizesse acepção de pessoas, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. O problema é que poucos se interessam e poucos buscam viver uma intimidade profunda com Deus. A palavra de Deus nos fala de Enoque, o sétimo depois de Adão, e a palavra de Deus diz que andou Enoque com Deus 300 anos, até que não se achou mais, porquanto Deus para si o tomou. Aí você pode dizer hoje: pastor, mas nós não vivemos tanto quanto eles viveram naquela época. Eu posso concordar com você. Mas quantos viveram uma vida longínqua nos dias de Enoque? Quantos tiveram a oportunidade de caminhar com Deus períodos grandes da sua existência, mas não o fizeram? Só Enoque buscou andar com Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar Moisés, e Hebreus capítulo 11 diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitou os tesouros do Egito, escolhendo antes o vitupério de Cristo. Quantos têm coragem de recusar os tesouros desta terra para viver uma vida com Deus? Hoje em dia está ao contrário, né? As pessoas estão vindo na igreja para conquistar tesouros.
Mas abrindo mão de tesouros para viver com Deus, eu conheço muito poucos. Moisés foi um desses poucos. Abriu mão de tudo para viver uma vida com Deus. E experimentou uma comunhão tão íntima com Deus, e ele falou face a face com o Senhor. Deus diz: Moisés, meu servo, eu conheço ele face a face. Eu falo com ele como qualquer homem fala com o seu semelhante. Porque Moisés buscou uma intimidade profunda e maravilhosa com Deus. E nós podemos olhar para Daniel na Babilônia, rejeitando os manjares da Babilônia, para viver uma vida de intimidade com Deus. E viveu uma vida de intimidade com Deus. Foi para a cova dos leões e passou tantas coisas na sua vida, porque ele simplesmente não queria e não abriu mão da sua comunhão com Deus. E a pergunta é: o que nós estamos dispostos a fazer para buscar uma intimidade maior com Deus? Do que nós estamos dispostos a abrir mão para buscar uma intimidade maior com Deus? Porque Deus ainda continua buscando homens e mulheres que vivam essa intimidade com Ele. Esse é o desejo de Deus. Esse é o prazer de Deus, é nos ter na sua presença, na sua intimidade. É nos levar para caminhar com Ele. Eu gosto da palavra de Deus quando diz de Noé, diz que todo o gênero humano se corrompeu. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. E por que ele achou graça aos olhos do Senhor? Porque ele andava com Deus. Todo mundo se corrompeu, mas Noé não se corrompeu. Todo mundo andou errado, mas Noé não andou errado. Noé andou com Deus. E nós somos chamados a andar com Deus. Amém? E a primeira coisa que o Senhor me mostrou, que para nós andarmos com Ele, está aí no versículo 12. Temos que temer ao Senhor. Temer, respeito, reverência. Nós estamos numa época em que o respeito, ele foi jogado de lado. As pessoas não têm mais respeito com nada. Eu aprendi, e hoje em dia eu acho que faz muita falta, aulas de educação moral e cívica. Quem teve aula de educação moral e cívica aqui? O pessoal hoje não sabe o que é educação moral e cívica. E o professor ensinou: o teu direito não passa por cima do direito do outro, ele vai até onde começa o direito do outro. Hoje em dia as pessoas acham que o direito dela prevalece e o direito dela dá para ela, vamos dizer assim, a possibilidade de ela pisar nos outros. Não estou no meu direito. Não, você não tem direito de pisar em ninguém, você não tem direito de passar por cima de ninguém, você não tem direito de prejudicar ninguém. E hoje em dia as pessoas não estão nem aí com o outro, o importante é ela. Importante é ela. Mas a palavra do Senhor nos fala de temor. Temor é colocar a Deus em primeiro lugar. Semana passada o Senhor nos deu uma palavra sobre o princípio da honra. Nós precisamos entender que temor é honrar a Deus, não é ter medo de Deus, mas é honrar ao Senhor e colocar ao Senhor em primeiro lugar. E aí quando a gente olha nesses exemplos que eu citei, todos eles honraram ao Senhor, colocaram a Deus em primeiro lugar. Para cada um deles, nada importava a não ser Deus. Deus em primeiro lugar. Para Moisés não importou ser chamado filho da filha de Faraó, não importou a riqueza do Egito, a glória, o esplendor do Egito, nada disso importou para Moisés. Importou Deus, importou ao Senhor. Para José no Egito importou Deus. Ele não viveu a sua vida movido de raiva, de ressentimento, de rancor, não viveu a sua vida com desejo de vingança. José viveu uma vida de temor ao Senhor, e por isso o Senhor andou com ele e permitiu que ele andasse junto. José chega na casa de Potifar e o Senhor está com ele. A palavra de Deus diz que o Senhor está com ele na casa de Potifar. E quando surge uma ocasião em que a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, José diz: não, peraí, não, eu tenho o temor do Senhor, para lá. Alguém mais importante na minha vida do que os prazeres carnais? Deus. E nós precisamos entender isso. Aí a gente vai pegar cada um desses heróis da fé. Todos eles, o temor do Senhor
foi uma coisa importante, significativa e marcante na vida deles. Em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas não é a sabedoria desse mundo. A sabedoria que nos traz o conhecimento de Deus. Você quer conhecer a Deus? Tema ao Senhor. O princípio do teu relacionamento com Deus, o princípio do nosso relacionamento com Deus é o temor ao Senhor. É eu me aprofundar na palavra de Deus e buscar conhecer a palavra de Deus, não a título de curiosidade, mas a título de eu tenho que viver de acordo com essa palavra, porque eu vivendo de acordo com essa palavra, eu vou agradar a Deus. E para tantas pessoas, eles olham para a palavra de Deus e falam, não, eu não quero ser tão radical assim. Não, isso aqui eu não posso viver hoje não, isso aí foi para o passado. Não, se eu viver assim é difícil. Então quando a gente tem esse tipo de pensamento, não estamos temendo a Deus. Se nós achamos que é difícil, se nós achamos que não é para nós, se nós não temos interesse, Deus não está sendo honrado na nossa vida. Todas estas coisas, o nosso interesse pela palavra de Deus, a nossa submissão à palavra de Deus, nosso amor pela palavra de Deus, vão revelar o temor do Senhor na nossa vida. E Ele é o princípio, Ele é a base do nosso relacionamento com Deus. Temor do Senhor é o princípio, é a base. Começa no temor, aleluia. Porque através do temor, a segunda lição, e o Senhor me colocou no coração, aquele que teme ao Senhor, para aquele que teme ao Senhor, Deus revela a sua vontade. Porque na parte final do versículo 12 está escrito assim, quem é o homem que teme ao Senhor? Aí está escrito assim, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Quando o temor do Senhor vem sobre a sua vida, Deus vai guiar os teus passos, vai dirigir o teu caminho. E a palavra de Deus diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é um caminho de morte. Mas aquele que anda no caminho do Senhor, ele anda junto com Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O temor do Senhor nos leva a caminhar com Deus. Nos leva a conhecer a sua vontade. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é revelada através do temor do Senhor. Como é que eu sei como que eu devo viver? Quando eu vou para a palavra de Deus. Aí eu sei da maneira que eu devo viver. E eu sei que eu vivendo desta maneira eu vou agradar a Deus. E eu agradando a Deus, a palavra de Deus diz, andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo. Deus eu sei que não precisa mudar nada. E Ele não vai mudar nada. Mas eu preciso mudar se eu quiser andar com Ele. Deus não vai se rebaixar o meu padrão para andar comigo. Deus vai me elevar o padrão dele para me andar com Ele. Deus diz, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O caminho de Deus ele é alto. Por que ele é alto? Isaías diz, é um caminho santo. É um caminho de santidade. Não é o caminho da imoralidade, não é o caminho da sujeira do mundo, do pecado. É um caminho alto, é um caminho santo. É um caminho de andar nas alturas. E Davi fala isso, o Senhor me fará andar nas minhas alturas. O Senhor vai me levar para andar num caminho alto, um caminho santo, um caminho eterno. Não é um caminho que conduz à morte e à perdição, é um caminho que leva à vida e leva aos céus. Noé andou com Deus e porque Noé andou com Deus, ele encontrou salvação para a sua vida e para a sua família. Onde eu ando no caminho do Senhor, eu vou encontrar salvação para mim e para a minha família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu vou trazer salvação não só para a minha vida, mas para dentro do meu lar. Quando eu ando com o Senhor. Aleluia! Romanos 12:2 diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. De que maneira Deus quer que você viva? Quando Deus te leva a andar no caminho dele, de que maneira Ele quer que você viva? De maneira boa, agradável e perfeita. Deus quer que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade. Essa é a vontade de Deus. Deus vai revelar a sua vontade. De que maneira? Nos levando a viver bênçãos. Nos levando a viver vitória. Nos levando a viver de uma maneira gloriosa. Aquele que faz a vontade de Deus, diz a palavra do Senhor, permanece para sempre. Permanece para sempre. Nós estamos falando aqui de Noé, nós estamos falando aqui de Abraão, de tantos homens que viveram há quantos mil anos atrás. E eu pergunto para você, quais eram os contemporâneos de Noé? Tirando aqueles que a Bíblia menciona, Noé e seus filhos. Nós nem sabemos quem eram. Porque eles não permaneceram para sempre, porque não fizeram a vontade de Deus. Até hoje, se você for estudar, quem era o faraó nos tempos de Moisés? Ninguém sabe quem que é, ninguém tem certeza. Acham que talvez seja esse, ou talvez seja aquele, mas ninguém sabe. E nós estamos falando do faraó, que eles tinham gravados os seus nomes, o Egito era bem detalhista na preservação da sua memória e da sua história, mas nós não temos certeza de quem que era. Por quê? Não fez a vontade de Deus. Não é relevante na história eterna. Não é relevante na história eterna. Mas quando nós olhamos para aquele que faz a vontade de Deus, a sua história é preservada. A mulher entra, Jesus está sentado na casa de Simão, ela vem, ela começa a chorar, ela molha os pés do Senhor com as suas lágrimas, ela enxuga com seus cabelos, ela beija os pés do Senhor, ela derrama um perfume sobre a cabeça do Senhor, ela unge o Senhor com unguento, e o Senhor Jesus fala, onde quer que esse evangelho for pregado, o que ela fez será contado para a memória sua. Um menino chega com 5 pães e 2 peixes, e aonde quer que o evangelho é pregado, a gente fala do menino com 5 pães e 2 peixes. A memória daquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é isso que Deus quer fazer na minha história e na tua história. Quer nos levar a experimentar isso. Uma vida relevante, não para esse mundo, podemos não ser relevantes para esse mundo, mas nós podemos ser relevantes no reino celestial. A palavra de Deus diz que lá, as coisas marcantes que dizem a respeito da Nova Jerusalém, os seus fundamentos, as suas portas, vão fazer menção a quem? As 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos. Deus faz questão de gravar na eternidade o nome daqueles que fazem a sua vontade. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e executará toda a minha palavra. E quando você vai ler em Apocalipse, Jesus é chamado a raiz e a geração de Davi. Eternamente está gravado no Senhor Jesus Cristo, a raiz e a geração de Davi. Jesus não tem vergonha de, sendo Deus, não, o nome de Davi, de um homem, não quero sobre mentira esse. Não, está gravado no Senhor Jesus. Ele é a raiz, ele é a geração de Davi. E eu não tenho vergonha. Por quê? Porque um homem segundo o meu coração e fez a minha vontade. Não foi perfeito como nós não somos perfeitos. Ele errou como nós erramos, mas ele não viveu no erro, ele não se entregou ao erro, ele não deixou que o erro ficasse marcado na sua vida. O que fica marcado na sua vida é a sua fidelidade, porque dele em diante todos os reis de Israel e de Judá vão ser julgados e avaliados segundo o padrão da vida que ele viveu. Não andou nos caminhos de Davi, não foi fiel como Davi, não andou nos primeiros caminhos de Davi. Todos os outros subsequentes vão ser julgados pelo padrão de vida espiritual que Davi viveu. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. A terceira lição, o temor do Senhor e a vontade de Deus nos levam a colher bênçãos. Olha o que diz no verso 13. Aquele que teme ao Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor. Verso 13, a sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Algumas versões dizem que a sua alma viverá na prosperidade. A prosperidade é dom de Deus.
Prosperidade não é dinheiro. Tem pessoa que acha que dinheiro não é prosperidade. Prosperidade é uma série de coisas que Deus nos dá, que o dinheiro não pode comprar. Uma série de coisas que Deus nos dá, que a gente não pode comprar. Eu me lembro do testemunho do meu pai, quando ele estava no campo missionário em Santa Catarina, ele conheceu um homem muito rico, que tinha um alambique, tinha uma fazenda enorme de cana, e naquele alambique ele fazia pinga, e ele vendia ali no oeste de Santa Catarina, muito rico, uma casa de fazenda enorme. Quando meu pai chegou lá e eles foram comer, uma mesa farta de tudo que você imaginar, só que o homem não podia comer. Não podia comer nada daquilo ali, tinha uma úlcera grave no seu estômago. E aí quando ele se converteu, ele ouviu a palavra do Evangelho, disse: pastor, ora por mim, se Jesus cura, ora por mim, eu quero ser curado. Meu pai orou, terminou a oração, ele falou: então agora eu vou sentar na mesa e eu vou comer tudo. E comeu e não passou mal. Ele falou: pastor, vou pôr fogo no canavial e vou desmontar o alambique. Pôs fogo no canavial e desmontou o alambique. E viveu para Deus. Porque o dinheiro que as coisas do mundo tinham não comprava a sua saúde. Mas Jesus deu uma saúde de graça para ele. Isso é prosperidade. Aquilo que o dinheiro não pode comprar, Deus te dá de graça. Deus te dá de graça. Isso é prosperidade, amém? Olha o que diz aqui: a sua alma pousará no bem, a sua descendência herdará a terra. Deus entra na tua vida, e Deus muda a tua história, e Deus começa a mudar a história da tua descendência. E Deus diz: aqueles que temem ao meu nome, eu abençoo até 1000 gerações, daqueles que me amam, daqueles que temem o meu nome. Aleluia! Deus diz para Abraão: eu estabeleço a minha aliança contigo e com a tua descendência. Não é só com você, é com você e com a sua descendência. Ele começa a abençoar a tua vida, e Ele começa a abençoar a tua descendência. Começa a abençoar os teus filhos, começa a abençoar os teus netos. Ele vai abençoar uma semente bendita, Ele vai estabelecer. Porque não existe coisa mais triste para um pai do que criar o seu filho direitinho e ver ele se perder na vida. O pai ensina o filho a ser honesto, daqui a pouco o filho está nas drogas ou na criminalidade. Isso arrasa o coração de qualquer pai e de qualquer mãe. Destrói a vida de uma família quando isso acontece. Quando um filho se entrega à criminalidade, quando um filho se entrega às drogas, quando um filho se entrega ao álcool, destrói a vida de uma família. Mas Deus está dizendo: não, eu abençoo você e a sua descendência. Ensina os teus filhos a andar na minha presença. Também não é sem compromisso, ensina. Ensina os teus filhos a guardar. Porque Deus disse de Abraão assim: eu conheço Abraão e sei que ele vai ensinar a sua descendência a andar no temor do meu nome. Deus disse: eu sei. Quando Deus vai destruir a Sodoma e Gomorra, Deus disse: ocultarei eu a Abraão que eu vou fazer, porque eu conheço e eu sei que ele vai ensinar os seus filhos a temerem o meu nome. Eu conheço Abraão. Eu não conheço Abraão de hoje, eu conheço o futuro de Abraão. Eu sei que ele não vai negligenciar o ensinar os seus filhos a andar na minha presença. Eu sei que ele não vai negligenciar ensinar os seus filhos a temer o meu nome. Eu sei que ele não... Muitos pais hoje negligenciam isso. Não negligencie a educação do seu filho. Não entrega teu filho para ser educado pelo celular, pela televisão, pela escola. Eduque o seu filho. Lá fora tem princípios tão maus, tão distorcidos, tão corruptos. Não, estabeleça você os princípios sobre os seus filhos. E os princípios que você tem que estabelecer são os princípios da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina. E até quando for velho, não se desviará dele. Pega no pé, seja chato. O que você está assistindo? O
que você está ouvindo, o que você está vendo, o que está atraindo o teu interesse. Pega no pé, não larga teu filho, não abandona teu filho, fica no pé, fica ali de cima, ensina. A Bíblia diz para nós inculcar. O que é inculcar? Repete, 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 repete. Igual tabuada. Lembra da tabuada? Como é que a gente aprende tabuada? Eu aprendi decorando. Comprei um lapisinho lá que tinha tabuada lá e fiquei decorando. Minha mãe tomava tabuada. Aí a gente é malandrinho, decora na sequência, né? Aí ela perguntava salteado, me perdia tudo. Se fosse na sequência eu sabia. Se começava a pular os números, meu Deus. Aí você não sabe, você está decorando. Vai aprender. Aí, faz isso com teu filho. Teu filho sabe quem é Noé? Teu filho sabe quem é Moisés? O que teu filho sabe? Ele sabe quem é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não vai fazer diferença na vida dele. Ele sabe quem é o Capitão América. Não vai fazer diferença. Não estou falando que você não deve, deixa ele ver, não tem problema. Mas ele tem que conhecer a palavra de Deus. As menininhas conhecem a Barbie, conhecem a Hello Kitty, tá bom, tá. Mas quem foi Ana? Quem foi Esther? Vamos dar referências da palavra de Deus, de mulheres santas, de mulheres valorosas, de exemplos de fé. A gente tem que inculcar isso nos nossos filhos. Nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa descendência. Não abra mão de orar pelos teus filhos, não abra mão de orar pelos teus netos. Deus tem um compromisso conosco e com a nossa descendência. A quarta lição: o temor do Senhor nos leva a conhecer a sua intimidade e a sua aliança. Versículo 14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará conhecer a sua aliança. Eu gosto mais da versão atualizada nesse versículo. Deus vai revelar a sua aliança. Deus vai revelar a sua intimidade. Isso é o propósito de Deus na nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida para nos levar a revelar a nós a sua intimidade e a sua aliança para conosco. Intimidade é da gente conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de ver a Deus, de contemplar a Deus. Onde é que a gente contempla a Deus, pastor? A gente contempla a Deus em pequenos detalhes da nossa vida. Se a gente tiver uma intimidade, se a gente tiver uma sensibilidade, nós vamos ver Deus agindo de maneira poderosa. Quantas vezes esses trajetos de carro, ou muitas vezes de ficar parado num lugar esperando alguém, de repente você vê alguém que você olha assim, você fala, meu Deus, será que vai me assaltar? E de repente aquela pessoa passa por você. A gente não sabe, não estou julgando, mas com certeza, quantos livramentos Deus nos dá? Glória a Deus, Senhor. Eu vou contar uma experiência. Ana Carol estudava no Mário Marques. Eu parei o carro e eu cheguei bem antes do horário, não tinha ninguém ainda. Eu fui o primeiro a chegar, parei o carro e fiquei ali usando o WhatsApp para responder cliente na época. Passou 2 rapazes numa moto assim, subiu a rua. O Gabriel estuda do Mário Marques. Você sabe que aquela rua não é uma rua de movimento, é só da escola mesmo. Rapazes subiram, passaram por mim, 2 pararam a moto lá em cima. Eu estava um pouquinho para baixo do portão da secretaria. Pararam a moto, olharam, não tinha ninguém na rua. Só eu dentro do carro. Aí eles desceram com a moto, pararam bem atrás do meu carro. E eu ali respondendo o cliente, mas eu percebendo, e ali em espírito eu orando. Senhor, cobre-me com teu sangue. Guarda. Os 2 desceram da moto, atrás do meu carro, vieram, pararam bem na janela do meu carro assim, encostado no muro da escola, ficaram me olhando. Eu não olhei para eles, eu fiquei, Senhor, cobre-me com teu sangue, guarda. Mexendo no celular. Os caras ali um tempo, voltaram, subiram na moto e foram embora. Eu não sei o que eles viram. Mas com certeza foi algo da parte de Deus que me deu um livramento. Eu não olhei para eles, eu não vi se eles estavam armados, se não estavam, não sei. Mas a atitude deles indica que tudo que eles fizeram era para fazer alguma coisa errada.
mas não fizeram. Por que não fizeram? Com certeza a mão de Deus. Com certeza a mão de Deus. E várias coisas aconteceram na minha vida em que eu pude ver a mão de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Aleluia. Isso é você saber que Deus está com você. Isso é você saber e ver que a mão de Deus está sobre a tua vida, está te guardando, está te livrando. Um outro testemunho que eu tenho bem marcante, Michel vai conhecer, desci a João Firmino, passei em frente do hospital ali, aí parei no farol que antigamente quem descia da Anchieta, descia ali e cruzava, né? Na frente ali de onde é o Armando Veículos hoje. Eu estou indo na pista, tinha 4 pistas ali, eu estava na 3ª pista. Quando foi parando no farol, eu fui para o canto, e o rapaz que estava na pista do canto foi para o meu lado, onde eu estava, parou exatamente onde eu estava, e eu parei. Era umas 6 horas da manhã, eu estava vindo para cá, para trabalhar para cá. Nisso veio um carro, não sei da onde, mas ele bateu exatamente atrás daquele carro que parou onde eu estava. Aquele carro bateu no carro da frente, bateu, eu sei que pegou, só escapou a pista onde eu estava. Os carros que estavam nas outras, tinha pouco carro, não tinha muito, tinha 2 carros aonde era para mim estar, depois nas outras tinha mais um e mais um. Então, 4 carros, aquele carro bateu naquele, aquele bateu na frente, bateu naquele, bateu até no outro. Só eu que estava aqui no canto, escapei daquele acidente. Questão de 1 segundo, eu olhei no retrovisor, eu vi o cara dando certo, então eu vou aproveitar, vou ficar no cantinho, que eu tinha que passar debaixo do viaduto para subir a Anchieta. Foi questão de segundos, eu olhei e falei, joguei aqui assim, ele parou, quando ele parou, escutamos um barulho. E não aconteceu nada com a gente. Então o que foi isso? Por que eu mudei de pista? Com certeza foi Deus. Muda de pista. Vai para lá. Escapa. Estou te livrando, estou te dando livramento. Amém? Então esse é o favor de Deus. São os benefícios da gente andar com Deus. Tantas coisas, irmãos, e outras coisas que a gente às vezes nem tem ciência. De uma rua que você entrou errado, de um horário que você saiu um pouquinho mais tarde. Quantas coisas Deus está nos livrando. Aleluia! Eu quero abrir com vocês lá em Gênesis 17. Olha a aliança de Deus. Gênesis 17, 7. Deus está falando com Abraão. E a palavra de Deus diz que a bênção de Abraão chegou até nós, através do Senhor Jesus Cristo. Então a mesma aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão, Ele estabelece conosco, porque nós somos a descendência de Abraão pela fé. Ele diz assim, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Deus está dizendo, estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Qual é essa aliança? Ele é o nosso Deus. Sou o seu Deus, sou o Deus do teu filho, sou o Deus do teu neto, sou o Deus do teu bisneto. Deus está falando, estabeleço com você e com as suas gerações depois de ti. É um concerto eterno. Eu sou o teu Deus. Irmãos, isso tem um peso tão grande no mundo espiritual, tão grande, e o diabo sabe disso. Ele sabe quem é de Deus e sabe quem não é de Deus. A gente olha para as pessoas, a gente não sabe. Se a gente olhar numa multidão assim, talvez no metrô, no ônibus, dificilmente, talvez algumas pessoas a gente pode identificar. Mas se tiver todo mundo quietinho, talvez você não vai conseguir identificar. Mas espiritualmente, o diabo sabe, aquele é de Deus, aquele é de Deus, aquele é de Deus, aquele é de Deus. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus coloca em nós um selo, uma marca espiritual. O Espírito Santo nos sela, nos marca. Eu não sei se brilha, eu não sei se é um fogo, eu sei que quando o diabo vê, ele fala, opa, aquele ali é de Deus, aquele ali é de Jesus, aquele ali, aí a palavra de Deus, aquele que é de Deus, Deus o
guarda. E o maligno não lhe toca. Quando Deus diz, eu sou o teu Deus, eu te guardo. E o maligno não te toca. E Satanás sabe. E os demônios sabem, e os principados e as potestades sabem, e aquele é de Deus, ele tem um Deus, aleluia, ele tem um Deus nos céus, aleluia, ele tem um Deus que tem os seus olhos continuamente sobre a vida dele, aquele que guarda a alma dele, não dormita, não dorme, não tosqueneja, aquele que guarda a vida dele, não se distrai, aquele que guarda a vida dele, faz diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que guarda ele, cobre com o seu sangue, cobre com as suas asas, coloca ele no lugar secreto, coloca ele no refúgio, aleluia, coloca ele na sua intimidade. Ele anda com Deus, Deus anda com ele. Deus dá ordens aos anjos dele a respeito daquela vida. Ele nunca está sozinho, aleluia. Ele nunca está desprotegido, ele nunca está desamparado, ele nunca está abandonado, aleluia. Ao justo, a Bíblia diz, nasce luz nas trevas. Ao justo, nasce luz nas trevas. Você pode estar num lugar rodeado de trevas, mas existe uma luz sobre a tua vida. Existe algo sobrenatural sobre a tua vida, aleluia. Esse é o propósito de Deus, irmãos. De nos levar a caminhar com Ele, de nos levar para perto da sua intimidade. Quando a gente olha, o primeiro estado de Jó era um estado abençoado? Sim, ele era um homem próspero. Tanto que Satanás falou ao Senhor, em outras palavras assim, o Senhor mima Jó. O Senhor mima Jó, Jó tem tudo do bom e do melhor. Mas quando a Bíblia diz que Jó passa por todo aquele processo, que ele passa a conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de contemplar a Deus, a Bíblia diz que abençoou o Senhor o último estado de Jó, muito mais do que o primeiro. Sua vida está abençoada, mas Deus quer te abençoar muito mais. Sua vida está cheia da bênção e do favor de Deus, mas Deus quer te encher muito mais. Deus quer te levar para um patamar mais alto. Deus quer te levar para uma intimidade maior. Deus quer te encher muito mais. É o que Ele fez com Davi. Davi era fiel lá no curral das ovelhas. Mas Deus disse, não é aí não, eu vou te honrar muito mais. Mas eu vou te levar a viver coisas muito maiores. Por quê? Porque você vai conhecer a minha intimidade, a minha aliança. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, de fazer abundantemente mais, infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Vamos ficar de pé.